Bom dia! Hoje, início de mês, vamos conversar um pouquinho. Pessoal que já entrou, me dá um okzinho no áudio, se tá me ouvindo bem. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. É isso aí, quero me curar de mim. Essa música que começa essa live. Vocês estão me ouvindo? Coloca um joinha para mim. O que a gente vai falar um pouquinho hoje, então? Sobre autoaceitação. Como desenvolver a nossa aceitação e trabalhar também o nosso amor próprio. Você já parou para pensar o que significa autoaceitação para você? Você já refletiu sobre esse tema? Já se percebeu? Já percebeu se você se aceita ou se questiona muito a respeito disso? Será que eu me aceito de verdade? Será que por não me aceitar eu tenho alguma dificuldade de acreditar que as pessoas vão me aceitar? Será que por julgamento eu vivo tentando de certa forma ser muito boazinha, fazer tudo que o outro espera de mim? Coloca aí para mim. Ou então eu tenho uma ilusão de que o outro acredita algo, espera algo de mim, aí eu fico tentando atender essas expectativas alheias. Me contem, o que significa autoaceitação para vocês? A autoaceitação, ela é se abraçar. Tudo que você é, tudo que eu sou, aceitar a nossa história. Porque enquanto a gente estiver num movimento de negação, negando o que a gente viveu, as pessoas que passaram pela minha vida, negando as situações que eu vivi, a família que eu tenho, eu não estou me aceitando, eu estou me negando também. E essa negação, ela não fica só na nossa história. Isso, Fer, é bem isso, né? Ela fica também no nosso referencial, para a gente olhar para as nossas sombras, Fer. Justamente isso, olhar para aquele lado que a gente não gosta tanto. Eu comecei a live com uma música que chama Quero Me Curar de Mim e fala muito sobre isso, esse olhar para nossa sombra, sem negar, sem recuar, sem se julgar, sem se culpar, aceitando ali que a gente é ambicioso, muitas vezes a gente é invejoso, aceitando que a gente sente raiva, que a gente tem medo, e aceitar sem se culpar. Porque esse sem se culpar é um trabalho muito bonito que a gente faz de despertar a nossa consciência. Então, a aceitação, ela é estar em paz com todo esse conjunto de características que nos compõe. Então, a aceitação ela é um termo que passa, na verdade, a significar algo que é imprescindível para a nossa evolução. Porque não tem como a gente evoluir se a gente não se aceita. E não se aceitar, quando eu falo de aceitação, é aceitar justamente o que a Fer acabou de colocar pra gente, o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E é aqui que tem o X da questão. Porque muitas vezes o que é sombra para mim é luz para o outro. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito teimosa, alguém que tá fora enxerga a sua teimosia como uma persistência, uma disciplina, uma determinação. Então, muitas vezes a gente pega o chicotinho e a gente joga nas nossas costas. Por quê? Porque lá na infância a gente não foi construída, educada para aceitar essas nossas partes.
E aí a gente entra num movimento de culpa. Um movimento de se julgar. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que hoje eu tenho visita aqui na live. Já vai, filho. Vou chamar o Gu. Chama o Gu ali pra pegar pra você. Pronto. Então, a gente entra nesse movimento de se julgar. Porque a gente já foi muito julgada, a gente já foi muito criticada, a gente já foi muito comparada. E tudo isso vai interferindo no movimento de autoaceitação. E interfere também na nossa autoestima. Por quê? Porque a autoestima, quando a gente tem uma autoestima equilibrada, consequentemente a gente vai ter uma autoimagem muito saudável da gente. Então a gente acolhe essas nossas partes, né? As partes que não são tão boas, digamos, não existe bom ou ruim, mas que a gente julga como não tão boas. E isso também tá ligado com a nossa autoaceitação. Bom dia para quem tá chegando, sejam todos bem-vindos. Isso está diretamente ligado ao nosso nível de se aceitar e de se acolher. Então, um aspecto bem importante da nossa autoestima é a nossa autenticidade. Quanto mais você se aceita, mais autêntica você é. Menos personagens você interpreta. Você não precisa interpretar e viver com máscaras para ficar agradando o tempo todo, para pertencer a um lugar. Porque você não tem essa necessidade de ser alguém que você não é. Só que para isso, você precisa se aceitar, você precisa se amar. Você não precisa mais ficar se validando a partir do ponto de vista do outro. É isso, Fer. E não é tão bom quando a gente acolhe esse lado mais sombrio que mora dentro da gente, porque eu já falei em algumas lives, né? Não existe luz sem sombra. Então, quando a gente acolhe isso, não se torna mais leve, não se torna mais fácil conviver com as dificuldades que a gente tem. Só um pouquinho, gente. Aqui, amor. É isso. Então, vamos lá. Oi, Zé, tudo bem? Seja bem-vindo. Ai, que saudade. Ai, que saudade. A gente encontra o pessoal aqui, dá um calorzinho no coração, né? Então, gente, aceitar é diferente de se conformar. Então, eu preciso aceitar a minha história, mas... então quer dizer que eu vou ter que aceitar que a minha mãe é grossa comigo a vida inteira, aquele meu pai que me rejeitou, que me agrediu, que muitas vezes não me ajudou, não me validou, não atendeu às minhas necessidades? Eu vou ter que me conformar com isso? Não, não é nada disso. Quando você aceita na condição de ser imperfeito, você deixa muitas vezes de temer os seus desafios. Você deixa de virar as costas para suas falhas. Você deixa de ter vergonha do seu passado. Você deixa muitas vezes de fugir de processos importantes e dolorosos que abriram brechas para sua evolução. Então, é bem essa mochila mesmo que a gente precisa soltar, Fer. É retirar esse peso, retirar essa carga, né? Retirar tudo isso que a gente carrega como algo ruim. Só que se eu não olho para esses lugares que eu passei, situações e muitas vezes que eu vivi, que eu me submeti, escolhas que eu fiz e que não foram tão legais, mas que de alguma forma me trouxeram até aqui, até onde eu estou agora, eu não vou criar maturidade, eu não vou ir para um lugar de evolução. Você não aprende a lição que é mais elevada de tudo aquilo que te aconteceu. E sim, realmente é muito difícil de aceitar e até de aceitar a nossa luz. De fato, mas porque ali tem alguma coisa que nos incomoda. E quando as coisas acontecem, que fica muito difícil, é difícil a gente reparar
inclusive em alguns erros, porque a gente vai se condenar muito, se cobrar muito. Porque a vergonha, ela é tão grande que você não quer olhar a raiva, olhar o ressentimento, olhar a mágoa, que são emoções que nos paralisam. E elas vão nos limitando. Elas vão nos colocando nesse lugar de fugir e negar as escolhas que a gente fez. Com a maturidade que você tinha na época, com a consciência que você tinha na época. Então, aceitar aquilo que você escolheu dentro das condições que você tinha, que eram as melhores possíveis. Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. Né, não mesmo, a evolução não é sempre algo leve. Sim, precisamos aprender. Passamos pelas dificuldades e aí quando a gente encontra o aprendizado daquela dificuldade, o conhecimento fica melhor, a evolução fica melhor. Então, se aceitar, gente, é muito importante, porque fugir de você mesmo, você não pode. Você pode até tentar, mas você não consegue fugir de você. Você pode ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que faz tudo pelo outro, que se deixa sempre para depois, sempre para segundo plano na sua própria vida, mas ainda assim não tem como fugir de você. Quando você tá sozinho, não tem como fugir de você. Não tem como fugir das suas próprias emoções, dos seus próprios pensamentos, da sua história. O máximo que as pessoas conseguem fazer é ignorar alguns traços de personalidade que de alguma forma não nos agradam. Que a gente não quer aceitar, e isso vem como um próprio mecanismo de defesa, uma proteção do nosso sistema. Só que quando eu paro de enxergar, de me encarar e começo a fugir de mim mesma, eu fujo da minha evolução, eu fujo da minha cura. É como se eu entrasse em casa, você sabe que tem poeira e que precisa limpar, você reconhece isso. Mas você tá com tanta preguiça, que você faz aquela limpezinha mais ou menos, joga a poeira para debaixo do tapete e ela fica lá. Isso é uma ilusão de achar que tá limpo. E a gente cria essa ilusão na nossa vida. E é isso que vai distanciando a gente da nossa essência. Em muitos casos, algumas mulheres que têm um feminino ferido, que não se permite se sentir, ela acaba tirando a sua potência. E esse sentir vai tirar a sua potência, vai fazer com que você não encare com profundidade essa dor. E por que é tão difícil encarar a dor e processar a dor? A gente não foi ensinado para isso. A gente não foi ensinado. A gente aprendeu que ou algo é bom ou é ruim. Ou é certo ou é errado. E o ruim a gente tenta tirar da nossa vida. A gente tenta esconder. Mas quem disse que essas coisas ruins não existe algo bom nelas? E aí você vai jogando a poeira tudo para debaixo do tapete, porque parece ser mais fácil. Então, o que eu posso dizer sobre o que é ruim e o que é bom? Por exemplo, eu sou uma pessoa bem dispersa. Eu começo uma coisa, quando eu vejo eu já me distraí, já tô fazendo outra, já esqueci, não terminei o que eu comecei, e aí eu vou acumulando as coisas. Se eu negar isso em mim, o que acontece? Eu não consigo ter o mínimo de organização com as coisas básicas, com o mínimo que eu preciso fazer. E aí eu começo a me cobrar, me cobro excessivamente. Quando isso acontecia, eu não conseguia me acolher. E isso me fazia também criar formas de não sofrer. Aí eu acabava não me acolhendo. Eu me punia, me sentia muito culpada, muito errada, não era carinhosa comigo. Então, vocês entendem a importância dessa aceitação? A aceitação demanda a gente vivenciar a dor e desconstruir a dor. Isso vai se construindo a partir do momento em que eu vou ganhando consciência. E que eu paro de negar,
começo a aceitar que eu não tô bem, tem alguma coisa aqui dentro de mim que não tá bem. Alguma relação que não tá me fazendo feliz. E aí, dentro desse lugar que tá aqui dentro de mim, eu consigo aceitar as mudanças que eu preciso fazer, eu consigo acolher. Às vezes a gente tá num lugar que já não faz mais sentido pra gente. E é natural essa mudança começar a acontecer quando você também começa a mudar. Agora, a resistência, a negação, vem de um lugar de não aceitação, de negar as próprias sombras, negar aquilo que a gente aponta para o outro, mas que existe dentro de nós. Então, vamos dar um exemplo. Coloca aqui, pessoal, se faz sentido aí para vocês, isso que eu tô falando. A gente tenta fugir, a gente se aprisiona num outro polo da nossa frequência, que é justamente aquele polo que a gente acredita que é ruim. Vamos por um exemplo. Quando uma mulher dá risada da outra, dá risada da roupa ou do comportamento, uma mulher mais acima, em excesso de peso, daí você sabe que aquela pessoa não tá feliz com a própria imagem. Mas você, enquanto mulher, tá ali rindo, apontando o dedo, criticando, fazendo fofoca. O que sobre aquela mulher tá falando e revelando sobre você? Esse comportamento que você nega a enxergar, a enfrentar, o quanto você é egoísta, o quanto teu feminino tá ferido, o quanto existe uma dor profunda aí em relação com a sua mãe, que faz com que você, de alguma forma, precise competir com as outras mulheres, precise apontar o dedo para as outras mulheres, precisa, de alguma forma, diminuir as outras mulheres para que você se sinta melhor. E o quanto, inclusive, você joga isso, o jogo da fofoca, o jogo da mentira, o jogo da manipulação. Então, são conflitos internos emocionais que estão presentes dentro da pessoa, mas que ela tá jogando para debaixo do tapete, que ela não quer encarar. E se eu não encaro, não tem como crescer com esse ambiente. Se eu ficar jogando as sujeiras para debaixo do tapete, não tem como esse ambiente ficar limpo, arejado, receber luz. Então a gente permanece na sombra. Gente, permanecer na sombra é bem diferente de permanecer na dor. Porque na dor, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de apontar o dedo pro outro, a gente não tem tempo de julgar o outro, de criticar o outro, porque você tá ali vivendo a sua dor. Você tá ocupado com você mesmo e não com o outro, com os problemas do outro. É diferente. E aí você tá vivendo a sua dor e aprendendo com ela. Você tá entendendo o quanto aquilo ali tá te fazendo crescer. E quantas vezes a gente não fica na zona de conforto para não crescer? A gente reclama, a gente pede para Deus, a gente clama, pede um sinal. Mas aí, envolvidos pelo ego, sem nenhuma consciência, a gente não olha para onde a gente precisa olhar. A gente não percebe, inclusive, os sinais de Deus. A gente distorce esses sinais. Então, muitas e muitas vezes a gente entra numa postura mais vitimista, negativista de tudo que acontece ao nosso redor. É tudo muito difícil e a gente não percebe o que a gente está plantando ali, o que a gente está alimentando dentro da gente. Como que eu quero ter uma vida próspera, uma vida feliz, se eu não limpo o que tem dentro de mim, eu fico me distraindo com a vida do outro, com o que tem dentro do outro? Se você é capaz de aceitar a sua sombra, se você tem uma opinião negativa sobre você mesma, e você começa a se olhar, porque olhar para a sombra não é aquela posição julgadora, crítica de si mesmo. Olhar para a sombra é amadurecer, é entender quais são os tipos de sabotadores que eu tenho
e começar a filtrar o meu comportamento. Então eu paro de me julgar. E isso vai refletir no nosso comportamento social, na forma de tratar as outras pessoas, de olhar para as outras pessoas. E você para de querer manter a aparência, começa a fazer um movimento de aceitar. E por se aceitar, você não precisa mais estar entrando no movimento de perfeição, por exemplo. Eu não preciso ser perfeita para os meus pais, eu não preciso ser perfeita para o meu marido, eles sabem como eu sou. E isso não faz nem mais sentido para mim, porque eles me amam assim, como eu sou. Eu sou uma pessoa mais fria, eu sou uma pessoa mais distante, eu sou uma pessoa mais prática. Só que isso vem de um movimento de autoaceitação primeiro. Então, quando a gente ignora os processos, a gente vai entrando num lugar de paralisia. A gente vai guardando tudo o que tem lá dentro, no nosso íntimo, e vai rompendo os fluxos da vida, o fluxo de desenvolvimento. E aí vem os processos físicos, que são as dores, a depressão, a ansiedade, o ciúme excessivo. Por quê? Porque eu fui somatizando situações e eu optei por não olhar para elas. Vem os processos de crise existencial. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu papel nesse mundo? Mamãe. Tudo porque a gente não se aceita. Tudo porque a gente acaba rompendo o fluxo natural da nossa vida. Vem a desmotivação, a insatisfação, aquele vazio enorme. Então, a autoaceitação, por outro lado, quando a gente trabalha dentro de nós, de se conhecer profundamente, ela traz sinais opostos. Ela vai trazer felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. Eu sinto felicidade no meu autocuidado. Sabe aquela dona de casa que gosta de limpar a casa e se sente feliz, assim, quando termina a casa toda limpinha, ela fica feliz? Então, é essa a sensação. Por quê? Porque você está fazendo uma faxina interna, você está limpando a poeira que existe dentro de você, você vai despertando mais amor próprio. Então, eu vejo muitas pessoas querendo ter um amor próprio, mas elas não se acolhem. Então, primeiro a gente precisa acolher as nossas particularidades, para ir se preenchendo. E aí a gente vai simplesmente despertando mais amor próprio, que diz muito sobre o respeito que a gente tem por nós mesmos. Aquele senso de dignidade, de se acolher, de se valorizar. E esse bem-estar emocional que começa a acontecer, começa a trazer mudanças na sua vida, no seu sono, na forma de se alimentar, em como você usa o seu tempo, porque você começa a perceber que o tempo ele é muito precioso. Se a gente não sabe usar, quando a gente vê ele já passou. E aí você vai usar isso com maestria, com inteligência emocional. Imagina que, por exemplo, você não saiba usar isso. Você passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E quando você vê, a vida passou. Você ficou velho, você não fez nada do que você gostaria de ter feito. Correu atrás de dinheiro porque acreditava que tinha que deixar algo bom para os filhos. E antes de mais nada, a gente precisa alimentar aquele eu. O eu que está dentro de nós. Só que aí, quando a gente não se aceita, a gente não se alimenta, e a gente não está crescendo, não está se constituindo como um ser que veio para ser, a gente fica nesse externo. E a gente acaba fazendo coisas só pelo tem que. Então, eu preciso de um trabalho, eu preciso ter uma casa assim assada, eu preciso ter um carro X, eu preciso ter isso, ter aquilo, eu preciso ter um filho, inclusive, que é o que a sociedade impõe muitas vezes. Você precisa casar, ter uma família, ter filhos.
E aí a gente precisa pensar, inclusive, nessa nossa atitude, porque isso muitas vezes não ressoa com você, com o que você espera, com o que você quer gerar na sua vida. E muitas vezes a gente fica buscando essa perfeição, que é uma perfeição que está lá fora, uma perfeição estética, uma perfeição de aparência, que é mais um veículo de fuga da autoaceitação. É mais uma forma de não se olhar, de não se acolher, não acolher todas as suas partes. Quando você se aceita por completo, todas as suas partes, você encontra uma satisfação aonde quer que você habite. Ou seja, esse conforto, ele não vai precisar de uma casa, ele não vai precisar de um carro, de uma família ideal, de um filho. E aqui nesse último, vamos pensar, né? Então você teve um filho, não era o que você queria, você colocou todas as suas expectativas nessa maternidade, e aí o filho casa e vai embora. O que vai acontecer? Síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque você espelhou toda a sua satisfação na felicidade dos filhos. Você teve filhos não porque fazia parte do seu ser, mas por uma imposição social. Agora, ao contrário, quando o filho sai e você realmente queria isso, você continuou a sua vida, mesmo com a maternidade. Seu profissional se desenvolveu, o seu autocuidado se desenvolveu. E aí você vai se sentir muito melhor, porque você preparou o filho não para você, não para te satisfazer, mas para a vida. Quando eu tava no auge do meu vazio, bom dia, gente, pessoal que tá entrando aí. A gente tá falando sobre autoaceitação. Quando eu tava no auge do meu vazio, que eu não me aceitava, eu não conseguia separar, por exemplo, o que era meu e o que era do outro. E muitas vezes eu me sentia culpada por situações que não estavam relacionadas a mim. Por situações, mas isso por conta da forma como eu sentia as coisas. Porque eu não conseguia separar. E eu trazia isso muito pra mim, e isso só reforçava em mim a dor da injustiça. Então a autoaceitação, ela vai trazer pra você realização de projetos pessoais. Traz também a ideia de que você não precisa ser perfeito, te tira desse lugar de cobrança excessiva. Sua vida fica mais leve. Quando você não precisa se esforçar tanto para ser o que o outro espera, o que o outro acredita, o que o outro quer que você faça. Então a gente precisa sim olhar para esse nosso lado sombrio. Sem raiva, sem julgamento, sem negação. Entender que isso faz parte da gente. Eu preciso aprender a lidar com essa minha parte. Só assim eu vou facilitar o processo de transformação que eu preciso ter. E como que você pode trabalhar isso? Limpando, organizando aí dentro de você os registros emocionais que te fizeram acreditar que você não é tão boa assim. Que você só faz coisa errada, que você não tem capacidade. Limpando o medo de ficar sozinho. Então eu preciso agradar todo mundo. Porque tudo isso faz a gente criar máscara. Personas. Pra gente atender as nossas relações. Só um pouquinho, gente. E aí eu fico criando situações, tentando atender a expectativa do outro, e vou me escondendo da minha essência. Isso só me afasta cada vez mais. Quando eu tento atender o outro, só me afasta da minha essência. E quando eu vou me descobrindo, não quer dizer que eu vou aceitar tudo aquilo que eu tenho. Às vezes você tem alguma coisa que não te agrada muito. Mas aí você vai olhar pelos aspectos para melhorar isso em você. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito introspectiva e gostaria de melhorar isso. Ok, eu aceito que essa é a minha condição e eu escolho melhorar isso dentro do que me é confortável.
Agora, é diferente quando eu falo assim, eu odeio ter essa dificuldade. Eu odeio não conseguir me expressar, me comunicar. Eu tenho raiva de ser assim. Essa é a dor da negação de si. Então, para iniciar esse processo, que não é simples, não é fácil, a gente tem que começar a olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, para as nossas feridas. E muitas vezes a gente vai permanecer um tempo ali. Vai ser um pouquinho desconfortável. Mas a gente só aceita aquilo que a gente ama, aquilo que a gente conhece. Então, é necessário trilhar esse caminho, enfrentar as nossas resistências para criar novos caminhos neurais que vão te fortalecer e fazer com que você possa construir uma nova percepção sobre você. E ao passo que isso vai acontecendo, você vai se tornando uma pessoa mais segura, mais confiante. Você vai melhorando a sua autoestima. Por quê? Porque você já entende que dentro de você existem algumas qualidades que são suas. E você já não precisa tanto da aprovação do outro. Então a gente vai começar pensando o que te impede de se aceitar por completo hoje. Se vocês quiserem compartilhar aí alguma coisa que vocês sentem que ainda é um calinho no pé, pode colocar aqui para mim. Mas faça uma lista do que te impede de se aceitar. Olha para a área que você se sente pequena demais, errada demais, culpada demais, para você começar a despertar dentro de você o seu acolhimento. Já percebe o quanto o julgamento do outro te impede de fazer escolhas? O quanto você se compara com o outro? Começa a praticar o não. Começa a desenvolver a sua inteligência emocional. Porque quando você identifica o que você sente, você começa a perceber. Então, eu me descontrolei porque eu me senti culpada. Por que eu me senti culpada? O que me fez agir dessa forma? E aí você vai ganhando resistência. A nossa mudança, ela parte de uma decisão. E você precisa decidir por você. Você precisa mudar. Você precisa querer olhar para esse seu lugar. Então, vamos trabalhar essas dicas de realmente listar, parar, olhar para aquilo que está te incomodando. Olhar de verdade, tá? Não é fazer uma lista por fazer e depois largar lá. É olhar, entender em que área que ela está relacionada, por que você se sente assim, se questionar. Porque conforme você for aceitando as suas particularidades, você também vai desenvolvendo o amor próprio por você. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, nesse feriado. Um pouquinho sobre aceitar esse nosso lado que não é nem bom, nem ruim, nem certo ou errado. Isso não quer dizer que eu preciso me conformar com o que está ao meu redor, mas muitas vezes eu posso entender dentro de mim e me retirar de alguma situação. Isso vai te ajudar a se colocar. Eu também não preciso olhar como a gente costuma olhar, e não é isso que a gente fala. Ariano é fogo, fogo é assim mesmo. Fogo fala o que quer, faz o que quer. Não, não é isso. É olhar, eu sou assim, eu tenho essa frequência em mim, como que eu posso trabalhar com ela? É assim que a gente se aceita, trabalhando dentro da gente aquilo que é importante pra gente e aquilo que a gente pode, escolhe melhorar. Tá bom? Beijo para vocês. Bom feriado para todos e a gente se vê logo, logo mais.
orações.